Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Amor por Ferida. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Quanto tempo não falo com vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal, o canal Amor por Feridas aqui no YouTube, onde nós iremos compartilhar grande conhecimento, nossas histórias, e eu venho apresentar para vocês a minha grande parceira da marca Amor por Feridas, a Patrícia, que me acompanha há alguns anos já, sempre nos bastidores, né? Mas hoje ela veio aqui tomar a rédea de tudo, que quem vai dominar o bloco de hoje é a Patrícia. Nós trabalharemos aqui no nosso canal conceitos, vamos contar um pouco das nossas histórias, né? Trazer parceiros também para poder falar um pouco sobre o que eles conhecem, trazer um pouco das nossas dificuldades, das nossas derrotas também, né? Para facilitar a vida de vocês. E sejam mais uma vez muito bem-vindos e hoje eu estou passando a palavra e todo o comando para a Patrícia Heller. Então, hoje é tudo comigo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse moço aqui. Pode ser, Rodrigo? Rodrigo ou Inácio? Rodrigo ou Inácio? Acho que Rodrigo e Inácio. Pra mim é Inácio. Vocês vão descobrir um pouco hoje da minha história. Vamos contar essa história? Então, vamos lá. Começando, quem é o Rodrigo Inácio? É uma pergunta, uma incógnita, né? Para alguns, sou uma profundeza que ninguém tem como desvendar. E para quem está perto, sabe realmente quem é o Rodrigo, né? Rodrigo Inácio, quem é? Rodrigo Inácio é um carioca que nasceu na cidade de Mesquita, lá na Baixada Fluminense, num bairro bem humilde, filho de Maria Luzia e de Levino, irmão do Emerson, do Denner. Eu sou o caçula, estou com 38 anos, um caçula velho, né? Um caçula com 38 anos. Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Tenho a Ágata com 20 anos, tenho o João Victor com 14 e o Miguel com 6. Sou casado com a Flávia, me atura há 17 anos. Aturando. Tem que continuar aturando. Sou uma criança, fui uma criança assim, muito tranquila, sempre gostei assim de estudar, de ler um pouco, mas eu não imaginava que poderia tomar uma proporção assim tão grande, de conhecer outros lugares, porque a minha realidade era uma realidade muito pobre, uma realidade assim, um pouco precária de saneamento, essas coisas assim mais humilde. Eu tive muitas perdas, né, de amigos, assim, para a vida errada. Então, estar aqui hoje é uma coisa muito forte, assim, eu sou um guerreiro, sabe? Sim. Eu vejo o Rodrigo Inácio. Quem é o Rodrigo Inácio? O Rodrigo Inácio é uma pessoa muito guerreira, muito sonhador, né? Eu acho que ser sonhador é o que nos mantém vivo e desafiador demais. Eu sei. Tu sabe, né? Então, pensando em desafios, conta pro pessoal como é que você veio parar aqui no Rio Grande do Sul, saindo lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em 2003, meu pai estava cansado de me ver à toa. Tem que fazer alguma coisa com esse menino, não sei o quê. Um rapaz de 18 anos já com um filho nas costas, dormindo até meio-dia, e meu pai conseguiu, assim, eu tenho um primo, né, que é da aeronáutica, e ele falou, não, vai ter entrega de senha. Na minha época ainda entregava senha para poder alistar-se, né? Legal. E eu fui lá pro Galeão e me alistei na aeronáutica e tive o primeiro desafio. Fui rejeitado na primeira turma. Não sabia. Falei, meu Deus do céu, não querem eu na aeronáutica. Mas na segunda turma eu consegui ingressar. Entrei em 2003, né? 1º de agosto de 2003 eu entrei para as fileiras da Força Aérea Brasileira. Cheguei no Galeão e fiquei lá ganhando meus R$153, feliz da vida. Imagina, há 19 anos atrás. 19 anos atrás. Ganhava R$153 e comecei, entrei pro quartel e vi aquelas pessoas
como alguém que eu queria ser, sabe? Eu olhava assim o meu primo sargento, olhava o outro cabo, falava, cara, que legal, né? Pô, como é que esses caras conseguiram, né? E eu percebi que estudando a gente conseguiria ir sendo promovido dentro do quartel, não sei o quê. Daí em 2004 eu fiz a minha primeira prova e não passei. Só que eu sempre fui um cara que nunca gostei de não. Então, Queria desistir. não, o não pra mim era uma coisa assim, ó, muito difícil de aceitar e aquele não ali eu falei, não, vou estudar de novo. Em 2005 eu fui aprovado, foi quando eu conheci a enfermagem. Eu tirava serviço, é uma história muito engraçada, eu tirava serviço de 24 por 24. Então eu ficava 24 horas no quartel, 24 horas em casa. E no outro dia eu estava de novo de serviço 24 horas. Sendo que quando eu passei no concurso, tive um brilhante ideia, né? Um brilhante pensamento. Eu vou para enfermagem porque eu não tiro mais serviço armado. Meu Deus do céu, que escolha. Que escolha que eu tive. Tira só serviço no hospital. Não tem mais arma, não tem mais 24 por 24, tira ali no hospital. Aí eu escolhi a enfermagem, foi quando eu me apaixonei por anatomia e fisiologia. Ah, que legal. Eu não fazia ideia de que o corpo humano era tão incrível daquele jeito. Eu não tinha acesso a essa informação, apesar de a escola, né, a biologia, essas coisas, não se aprofundava tanto. Sim. E eu me apaixonei por anatomia e fisiologia e em 2007 eu me formei técnico. Porque quando a gente o soldado na época na aeronáutica era um nível auxiliar. A gente fazia as atividades de enfermagem a nível auxiliar. E naquele momento eu percebi que eu poderia ser algo além. Entendi. Então eu falei, eu posso ser sargento, mas para eu ser sargento eu tenho que ter técnico. Sim. Aí eu comecei a estudar para fazer o técnico. Nisso eu tive o João Vitor em 2007, estudando com a criança pulando nas minhas costas. Brincava em casa, chegava em casa o Joãozinho pulando nas minhas costas e eu tentando estudar. Flávia fazendo tudo dentro de casa, eu se virando sozinha e eu estudando. Em 2009, no último ano, a carreira de 6 anos, né? Só de soldado. Então, entre 2003 e 2009 eu daria baixa. Em julho de 2009, eu me formei cabo, faltando um mês para dar baixa. No quartel, para acabar tudo. Eu estudava muito. Eu estudava demais. Estuda até hoje, né? Estudo até hoje, Estudava demais, mas a minha ansiedade não me permitia passar nas provas. Eu chegava na hora da prova, ficava muito nervoso e errava tudo. Oh, Jesus. Errava tudo. Eu tinha medo da enfermagem. O Alessandro, que vai ver isso aqui, sabe que eu tinha medo da enfermagem. Tinha medo de fazer mal a alguém. E eu fui transferido para um quartel perto do Hospital dos Afonsos, né? E cheguei lá, continuei estudando, as pessoas que trabalhavam comigo me motivavam. Não, você é pai já, tem 2 filhos, estuda, você vai conseguir, não sei o quê. E eu estudando, naquela época ainda abriam umas vagas selecionadas para quem era cabo, né? Então abria 1 vaga, 3 vagas, 5 vagas. No ano que eu passei abriram 6 vagas. Sim. Sendo que eu fiz 4 ou 5 provas para sargento. Eu ensinava os meus colegas e não passava na prova. Meu Jesus. Desesperador. Imagina que... E eu chorava tanto. Tadinho. Eu não passava, eu não consigo passar de jeito nenhum. Quando eu consegui passar, eu passei para cabo como o primeiro colocado. Aí eu falei, cara, dá para passar. Vou continuar estudando. Aí fiz a primeira prova, fui reprovado. Fiz a segunda, fiquei como o primeiro. Eram 5 vagas, eu era o 6º. Não me chamaram. Fiz a outra prova, de novo, primeiro da reserva. Eram 4 vagas, eu era o 5º. Falei, meu Deus do céu, isso não vai acontecer nunca. Até que no ano de 2011 para 2012, aí eu fiz o concurso e fui aprovado para ser sargento. Aí eu fui para São Paulo, fiz o meu curso em São Paulo e chegando em São Paulo, a história é engraçada porque todo mundo ia para São Paulo querendo voltar para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro lá, tô estudando em São Paulo, cheguei no Rio de Janeiro, falei, não, vou estudar, vou ser um dos primeiros para poder escolher a vaga, não sei o quê. No dia da vaga, 0 vaga pro Rio de Janeiro. Nenhuma vaga pro Rio de Janeiro. E sempre tem vaga pro E Rio, sempre né? tem vaga. Sempre Na tem. minha vez não tem vaga pro Rio de Janeiro. Eu falei, não, mentira. Tanto que eu cheguei em casa e falei pra Flávia, não tem vaga pro Rio de Janeiro. Tá, pode parar de palhaçada agora, vai, conta a verdade.
Eu não, tô contando a verdade, não tem vaga pro Rio de Janeiro. Aí a gente teve uma brilhante ideia de ir para longe de tudo. Ah, vamos para algum lugar? Tá bom, vamos pro Rio Grande do Sul. E assim eu cheguei aqui. Meu E Deus, assim eu cheguei no Rio Grande do Sul. que coisa. Uma loucura, né? Ah. Tá, então a gente já entendeu como é que você fez para chegar aqui no Sul. Veio pro Hospital de Aeronáutica de Canoas. Isso. Mas como é que começou essa história de tratamento de feridas? Também é muita loucura assim, né? As coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende o porquê naquele momento. Eu trabalhava na unidade de terapia intensiva, cara, não me recordo em momento algum de prestar atenção em curativos enquanto eu estava na assistência. Uhum. Não me recordo, assim, Porque- é tão básico, É. parece, sabe? Você tá ali, faz ali, passa um sorinho, um Dersane, bota uma gás e tá pronto. feito o tratamento, né? Exato. O curativo tá feito. E eu tive a oportunidade de sair da UTI e ir para o ambulatório de atenção primária que estava sendo criado, né? Estava sendo desenvolvido no Hospital da Aeronáutica. E foi quando eu conheci uma enfermeira, Patrícia Héria, uma excelente gestora, e a gente pegou o nosso primeiro desafio, uma úlcera venosa. A primeira coisa que nós fizemos, olhamos um para a cara do outro, e o que a gente faz? Porque tinha anos. Né? Uma lesão Tipo, uma aberta lesão de anos. aberta de anos, uma paciente com condição de higiene precária, com a família assim, estava ali presente, mas não tão estruturada, né? A primeira coisa que nós fizemos foi assim, o que a gente faz? Fizemos o nosso básico, Uhum. fizemos o nosso curativinho lá com o soro fisiológico e o Dersane, mandamos ela para Quando casa. não era colagenase. Né? Quando não era colagenase. Mandamos ela para casa e naquela hora nós pegamos o primeiro artigo para ler sobre úlcera venosa. Daí a gente entendeu que a gente não sabia nada de ferida. Nós falamos, meu Deus, como é que a gente vai tratar essa paciente aqui? Aí, lendo esse artigo, a gente percebeu que o tratamento da úlcera tinha que ter uma terapia compressiva, que a gente precisava mandá-la para o vascular. Daí a gente encaminhou essa paciente, lembra? A gente Sim. encaminhou a paciente, a gente cuidou dessa paciente na parte social dela, né? Porque era muito precária, chegava suja. Em outro momento a gente conta essa história para vocês mais a fundo, porque é uma história Vai ser surpreendente. o outro caso de sucesso. Um caso de sucesso, assim, ó, muito bom de ser Curiosidade. contado. E a gente começou a tratar, e a gente percebeu que nós não tínhamos nada naquele hospital, né? Não tinha Assim, material. meu Deus, a gente não tem material para tratar a ferida, como é que a gente vai fazer? Não tinha nem procedimento. Não tinha, né, Não tinha nada um escrito. procedimento descrito, um POP, assim, é. né? Porque não era uma coisa comum de ser feito. Uhum. Daí a gente começou a desenvolver os POPs, começamos a pensar em fazer a licitação, né? Que é uma coisa muito difícil de fazer. Material. Para licitar os materiais. Foi quando a gente começou a conhecer os representantes, né? Aí vieram as gurias lá, a Bruna, a Daiane, começaram a aparecer na nossa vida, nos ensinaram muito, né? Ali na ponta. Muitas das vezes a gente chamava elas para nos ajudar a tratar a ferida, né? A fazer alguma coisa, tipo, cara, o que eu faço aqui? A gente sempre teve essa humildade, né? Também de dizer que a gente não sabia. Tipo, gente, a gente não sabe, a gente está licitando o produto, mas vocês precisam ensinar a gente. E foi quando começou esse troço louco na minha vida. E como sempre, né? Louco do jeito que eu sou, eu nunca fico na superfície. Falei, cara, eu preciso entender o que é esse tratamento de ferida aí. A gente sempre já na atenção primária, né? Na integralidade do paciente, né? E pensando, tá, mas espera aí, por que a gente não trata de forma integral também as feridas, né? Foi o outro passo, né? Foi quando a gente conseguiu entender Que o paciente não que é o só paciente uma ferida. não é só uma lesão. O paciente como um todo é o sucesso do tratamento. Porque Exato. nesse caso, a gente estava fazendo tudo certo e não estava dando nada certo. Porque tinha algo muito maior por trás, que é só um spoiler. A gente não Só vai spoiler, contar para nós vamos vocês. contar depois. Depois a gente conta. Tinha algo muito maior que impactava, né, naquela cicatrização. Então, foi quando a gente começou a estudar muito. Lembra? A gente foi pro primeiro simpósio, Sim. nós fomos pro Moinhos de Vento, a gente foi na Câmara dos Vereadores Sim.
em Porto Alegre, fizemos diversos cursos, começamos a entrar na internet, comprar livro. Aí começou a loucura de compra livro de ferida para tudo quanto é lado, entende isso, pega a bula, pede a amostra e a gente foi construindo o que a gente é hoje, né? Graças a Deus. Né? E de tudo isso, de toda essa história, assim, dessa jornada, o que você acha que foi o mais difícil? Cara, primeira coisa, o mais difícil foi a gente entender que a gente não sabia tratar. Primeira coisa. Não sabia tratar. Segunda coisa, quando a gente achou que a gente sabia, a gente viu que a gente tinha que aprender um pouco mais. E quando nós sabíamos algo, as pessoas não acreditavam no que a gente fazia. Também tem isso, né? É interessante que... É interessante e triste, porque a enfermagem não confia no que o colega está dizendo por, não sei se é vaidade, o que é, né, assim, mas muitas das vezes alguns preferem rejeitar aquela informação que você está dando e você tem certeza que está dando a informação correta porque você estudou e é uma rejeição daquela equipe ou daquele profissional quanto à sua informação, às vezes não aceita porque você é técnico, não aceita que você sabe um pouco mais sobre aquele assunto, não é que eu sei mais e quero ser enfermeiro, e sim que eu estudei aquele assunto e também a equipe médica. A equipe médica é muito difícil. Graças a Deus hoje eu conheço grandes médicos que trabalham lado a lado, né? Na equipe multidisciplinar. Eu conheço médicos que tratam feridas, né? Tem a Vanessa, né, que é da Cicatrimed, Vanessa da Cicatrimed, inclusive um beijo para Vanessa, para Débora, que são minhas mentoras também. Tem a doutora Bianca, tem o doutor Feridas em São Paulo, né, que é o doutor Evandro, que também trata ferida. Então veio mudando isso, né? Assim, pessoas de outras classes, das classes que desacreditavam o tratamento, eles passaram a perceber que realmente há uma importância gigante, né? É multifatorial, não adianta pensar que uma lesão por pressão é só o tratamento da ferida. É muito além, tem o fator nutricional, mudança de decúbito, tem a superfície, umidade, tem o médico solicitando exames, tem o médico prescrevendo antibiótico, tem a nutricionista suplementando, tem a físio mobilizando aquele paciente para ele sair do leito, então... É multi, né? Eu acho que o nosso grande ganho, né, no tratamento de ferida foi a gente entender isso. Que a gente precisava das outras pessoas para poder fazer o nosso serviço que, se a gente for olhar tão pouco, né, ali na ponta, só naquele momentinho, faz ali a troca da cobertura, que não é isso que é tratar ferida, né? Da gente poder acionar um serviço social para ir na casa daquele paciente, perceber que aquele paciente está deprimido, perceber que aquele paciente tem dor. Sim. E você precisa né? A dor é muito negligenciada no tratamento de feridas. E a gente chega pro paciente e pergunta a ele de dor e ele tipo, pô, mas tu veio fazer meu curativo, o que tu tá querendo saber da dor, né? E não só a dor física, né? Também tem a dor do problema social que aquilo ali gerou para ele. Sim, gera é isso de falar de integralidade, né? Porque quando a gente olha para um paciente com ferida, vamos dar um exemplo, um paciente com uma úlcera venosa. Aquela úlcera, se ela é exudativa, ela dá mau cheiro. Dá mau cheiro. Aí não pode aquele paciente, ele faz o quê? Ele não vai mais para a igreja. Ele se isola. Ele perdeu já a espiritualidade dele ali, ele já não vai mais à igreja, não vai mais à religião dele. Sim. Tem a festinha do neto, ele não vai. Ele não vai porque ele está com medo do que as pessoas vão dizer. As pessoas não querem saber. A primeira coisa, já aconteceu isso com um paciente e isso foi muito doloroso. Uma paciente estava na recepção, sentou e uma pessoa falou, nossa, que cheiro de carne podre, que... Imagina a dor que essa paciente sentiu. Será que esses pacientes realmente não precisam de um apoio psicológico, social? E é muito profundo. É muito além de tratar ali só uma lesão. E para finalizar, tomei muito na cabeça de profissionais. Ouvir assim, eu não quero ouvir de você. Você, o que você é, cara? Você é um técnico. Não quero ouvir de um enfermeiro e aquilo doer, sabe? Mas como eu sempre fiz na minha vida, as coisas que me fazem doer, eu uso elas de trampolim para ser algo melhor. E eu disse um dia assim, ó,
Um dia eu vou ser muito bom nisso e essa pessoa vai ter que reconhecer, cara. Só que é tão pequeno, né? A gente tem um pensamento tão pequeno querendo que aquela pessoa reconhecesse que, na verdade, eu estava mudando a vida de pessoas, ajudando a cicatrizar. Não era ele, né? Ele foi ali um instrumento que pra te me irritar irritou, me e te magoou. conseguiu jogar pra frente. Só que ele me empurrou para um ambiente, para uma oportunidade única, que é tratar a ferida. Sim, e cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas com ferida, né? Que é a nossa visão holística que eu sempre falo e sempre vou falar. Tá, então agora a gente já entendeu. O garotinho saiu do Rio, veio para o Rio Grande do Sul, tornou técnico de enfermagem. Mas e como é que começou essa história de Instagram? Cara, o Instagram é também uma coisa muito legal, né? Em 2017 eu comecei, eu queria ser médico, na verdade, né? Eu estudava para ser médico. Eu vou ser médico. E fazia, estudava. Médico, imagina, médico com 3 filhos. Em que momento eu ia largar meu emprego para poder fazer faculdade de medicina integral? E minha família, como é que ia ficar? E um grande amigo meu, um grande médico também, o Dr. Aires, né? Virou para mim e falou assim, cara, ele fez eu abrir os olhos, né? Falou, por que você está estudando para medicina? Tu vai poder largar o teu trabalho, o teu emprego para poder estudar? Falei, não. Tu tá estudando o suficiente? Não. Cara, tu já pensou que tu vai ser um baita do enfermeiro? Falei, não. não pensava nessa possibilidade. Eu comecei a pensar. Sim. Quando eu comecei a perceber que alguns enfermeiros que se destacavam mudavam rotinas, mudavam algo com estudos, com ensinamentos, eu falei, cara, eu posso ser isso. Aí foi quando eu trabalhava bastante, trabalhava aqui, corria ali, fazia plantão de noite, saía do hospital. Como todo mundo da enfermagem. Como a maioria, né? A maioria da enfermagem. A maioria da enfermagem fazia 2 plantões, não sei o quê. Saí do plantão, fui fazer a prova do Enem e dormi na prova. Mentira. Fiz parte da prova e dormi. Aí depois acordei e fiz a outra parte. Eu cheguei em casa e falei, Flávia, eu dormi na prova. Meu Deus do céu, como é que tu... Também veio do plantão direto, não sei o quê, que louco. Eu falei, deu, agora eu vou ser enfermeiro, né? Comecei a estudar, assisti uma palestra sobre feridas na faculdade. E eu me lembro muito que tu me estimulava muito essa parte da mudança de pensamento, né? De ser técnico e ser acadêmico, me estimulava muito a pensar como um enfermeiro já. Daí eu comecei a publicar algumas coisas, assim, algumas coisas nada a ver, sabe? Que eu escrevia, que eu olho hoje assim e falo, meu Deus do céu, já tá até arquivado, já tirei do feed. Daí eu falava assim, tá, mas o que o povo, né? Tipo, vou escrever, larguei de mão assim, parei de escrever, passei por umas dificuldades na vida, um momento bem difícil assim, e eu ia desistir da faculdade, ia trancar, e veio a pandemia. Sim. Entrou a pandemia, 2019 para 2020, né? 2020, Aí eu tava doente e, cara, eu tinha feito o pedido no sistema do trancamento da faculdade. Tinha pedido no sistema. Desesperado, mandando e-mail para eles. Pelo amor de Deus. Não cancela, não cancela. Uma loucura. Aí ficou EAD e foi quando veio o boom, realmente, né, do mundo digital para o patamar que está hoje, né? Que aí foi quando me recordo do pessoal fazendo os primeiros shows, né? Tipo, vamos fazer o show pro pessoal que tá em casa. E hoje isso daí é um grande mercado, né? Tomou vida. E na enfermagem não foi diferente. O boom do tratamento de ferida veio dessa parte do Instagram, decorrente da pandemia. Porque o pessoal começou a estar mais em casa, começou a consumir mais o digital. E foi quando eu comecei a escrever mais. E eu era muito louco, né, cara? Ainda sou. Eu falei, vou fazer live. Tá, mas tu vai fazer live com quem, cara? Tipo, putz, eu vou fazer live com quem? Meus amigos, né? Aí eu chamei a Bárbara, que é uma enfermeira lá
da Bahia. Uhum. Aí chamei a Liliana, que Liliana é da Bélgica, ela, né? Ah, que legal. É uma enfermeira lá da Bélgica e também fala de tratamento de feridas lá. Eu falei, eu comecei a fazer live com essas gurias, eu falei, pô, cara, vai acabar essa minha lista, né? Essa minha lista vai acabar. Aí eu fiz live com a Gisele, fiz live com o pessoal da editora Moriá, não sei o quê, live com a Mara Blanc, presidente da Sociedade Brasileira. O negócio começou a Ficar vai sério. ficar mais sério, né? Já não tava brincando tanto. Aí eu pegava, simplesmente entrava no Instagram de alguém que eu achava que era referência e fazia o convite. Na cara dura. Cara dura. Tipo, aí eu conheci a Tiane também, Tiane que Muriel, né? legal. Uma grande enfermeira. Mandava ali, tipo, queria te convidar para falar na live sobre liderança, que é a Tiane, Sim. né? Tipo, sobre liderança na enfermagem. Tá, qual dia? Aí eu já tinha um dia, eu fazia toda quarta-feira. Uhum. Cara, e toda quarta-feira eu tinha agora Legal. uma live para fazer. Aí fui fazendo, convidando pessoas. E entrei nessa fase louca final de fazer TCC, não sei o que. Aí eu dei uma Uhum. acalmada nas lives, mas eu percebi que o meu Instagram tinha tomado vida. Uhum. Porque no início eu queria curtida. Sim. Não sabia o impacto que eu causava na vida das pessoas. Sim. Mas as pessoas passaram a me mandar mensagem no Instagram querendo ajuda. Que Tipo, legal. claro, aquelas fotos loucas, né? Tiram uma foto 3x4, não sabemos onde, não sabem que perna, se é na orelha, se é na cabeça, mas pedindo ajuda. O que eu uso aqui? Eu tenho o meu pai que tá desse jeito, pode me ajudar? E aí a gente vai ajudando, porque, cara, é difícil dizer não para as pessoas, né? Ainda mais quando você tem algo para dar. Uhum. E foi começando a se tornar ali mais conhecido, não sei o quê. Aí eu fiz uma live com a Débora da Hiperbárica, né, de Porto Alegre, da Cicatrimed. Daí, na semana que eu fiz a live com a Débora, abriu uma vaga de estágio lá na Cicatrimed. Foi quando eu conheci a Cicatrimed, que é uma grande, né, um grande nome no tratamento integral de feridas. Sim. Aí eu descobri que a Mara Blanc é da Cicatrimed Rio de Janeiro. Aí acabou tudo, né? Aí acabou tudo. Daí eu comecei a fazer lives, a estudar mais, né? Aí tu vê que a proporção do negócio começa a crescer quando a responsabilidade pesa sobre você. Sim. Tu já não pode falar qualquer coisa. Exato, tem que estudar, tem que saber. Tu tem que estudar e aí né? ter referência para você fazer as coisas. E foi dessa forma que o Instagram foi criado, foi tomando vida, né? Aí todo mundo sabe que o louco do amor por feridas é o Rodrigo agora, todo mundo sabe quem é. E virou amor por feridas, né? Sim. Sim. Ficou realmente cuidado, pelo cuidado amor com o paciente, o amor que eu tenho por cuidar de feridas. É uma coisa muito louca, assim, às vezes eu tô dentro de casa, deitado, tô pensando no paciente que eu cuidei de manhã. Entendi. Se realmente eu fiz o certo, o peso da responsabilidade é muito grande, né? Tá, pensando nessa responsabilidade que tu disse, como é que é ser uma referência no tratamento de feridas, sendo técnico de enfermagem e acadêmico de enfermagem? Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque é bem aquilo que eu falo assim, né? As pessoas, quando elas não veem o seu resultado, elas não te respeitam. Sim. É só fala, né? Enquanto você não tem algo para mostrar, é só fala. Eu passei por uma situação com um profissional médico que ele falou que eu estava estragando a lesão, a ferida do paciente dele. Não, você está estragando a ferida. Eu falei, não, mas não... O que está acontecendo? Não, está aumentando a lesão. Claro, tinha uma necrose, nós estávamos usando hidrogel, estava realizando desbridamento, aumentou a lesão, sendo que eu tinha fotos da melhora, né, daquela lesão. Eu falei, não está piorando, não estamos usando nenhum desbridante enzimático para estar danificando o tecido de granulação. A gente está usando um autolítico, é o próprio corpo, a gente não está fazendo nada. Nós só estamos colocando umidade e o corpo está fazendo aquilo. Não quero saber, chama outro. Eu falei, puxa vida, né? Doeu tanto aquilo. Aquilo doeu tanto que eu falei assim, cara, esse cara vai ver que eu um dia vou ser referência no que ele está dizendo que eu não sei.
Sendo que é um pensamento tão pequeno, né? Quando a gente pensa em querer ser referência para mostrar para alguém, que a gente perde a dimensão do impacto que a gente tem na vida das pessoas. E as cicatrizações começaram a ocorrer, a gente conseguiram evitar a amputação. Aí a gente passa a perceber o peso Sim. daquilo que você realmente faz. E os outros do outro lado começam a ver que você realmente sabe o que você está falando. Porque, por exemplo, uma osteomielite, os médicos não queriam, eu discuto hoje sobre osteomielite com o médico. Eu chego e falo, o paciente está com uma lesão com exposição óssea, risco de osteomielite, né? A literatura fala, ali tu faz o teste de sondagem óssea, se tem exposição óssea ali, olha, tem que pensar em osteomielite. Então você vai fazer uma solicitação de exame, vai ver marcadores ali, vai ver PCR, VHS, e vai fazer uma radiografia simples do pé. Tipo, mas uma radiografia simples? Vamos dar um exemplo do pé. Sim, uma radiografia simples. Os estudos mostram a sensibilidade similar para uma osteomielite grosseira. Se você fizer tanto uma ressonância magnética quanto um raio-x, elas pegam do mesmo jeito. A sensibilidade é a mesma. Então, se eu tenho um rubor, tenho drenagem e exposição óssea. Eu tenho marcadores séricos ali de PCR elevado ou então um VHS. E eu tenho uma radiografia com rarefação óssea, eu não preciso de ressonância magnética para poder fechar um diagnóstico. E hoje eu converso com o médico e o médico entende que eu sei o que eu estou falando. Sim. Então isso foi sendo desenvolvido por um estudo. Sim. Lendo livros, fazendo cursos, vendo congressos, participando de congressos, lendo literatura, tendo que se virar para ler literatura do exterior, participando de grupo de WhatsApp que tem, o grupo de WhatsApp do Rio Grande do Sul, que eu tô ali infiltrado naquele lugar sem ser enfermeiro, mas eu tenho grandes colegas lá, grandes amigos também, enfermeiros, que sabem que eu tô ali, me convidaram para participar. Então, é um juntar de muitas coisas, de muita experiência, de algumas falhas que às vezes a gente deixa de fazer algo por esquecer. E com o passar do tempo, os outros profissionais foram vendo isso. E hoje, né, no Hospital da Aeronáutica de Canoas, não passa uma pessoa lá com ferida sem que as pessoas falem assim, poxa, vai no Inácio. O paciente foi na emergência com uma queimadura. Uma referência. Tá com a queimadura na emergência. É um domingo, ele fala assim, na segunda-feira tu passa lá no ambulatório que o Inácio vai estar lá e ele vai com certeza fazer algo de bom para você. Isso é gratificante, mas é resultado. Sim. É fruto de resultado. Sim. Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. Se você mostra resultados, as pessoas começam a enxergar realmente, né? Que tu entende daquilo que tu tá falando, realmente. E eu tenho muita sorte de estar sempre ao lado de pessoas que me ensinam diariamente. A Débora, mais uma vez, a Vanessa. Às vezes eu tô no perrengue e mando pra Vanessa. Vanessa, tô com um paciente assim, 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 suspeita de osteomielite. Ela fala, já pediu a avaliação do traumato, pra ver se realmente... É que na verdade é multi, né? É multidisciplinar. Não dá pra poder falar que é uma pessoa que vai conseguir tratar um paciente, né? Cara, é isso, exatamente essa visão assim. As pessoas que estão de fora, elas acham que você quer os louros da cicatrização. Ele tá fazendo isso porque ele quer aparecer sozinho. Sendo que tu nunca faz nada sozinho. É verdade. A gente trabalha lá direto com a nutrição, a gente encaminha paciente para nutrição. Teve paciente que eu cuidei que, estava desnutrida e só cicatrizou porque foi encaminhado para nutricionista e ela foi lá e suplementou e cicatrizou. Sim. Tipo, é mérito de quem? Dela ou meu? De todos. Sim. É de uma equipe. Da equipe. Sim. E o paciente também não é uma coisa só, né? O paciente é integral, ele é bem né? complexo. É bem aquilo que a gente fala assim, poxa, como é que eu vou tratar de um paciente sem pensar na dor dele? Sim. Sem pensar que ele está sofrendo, né? Sim. Encaminhando para psicologia. Uma neuropatia, por exemplo, de difícil controle. Tu mandar para o tratamento da dor por um especialista em dor para poder fazer ajuste de dose. E tu cuidar desse paciente é muito diferente, né? É um paciente que fica recluso, para de participar de festas da família, de visitas. Sim.
É muito triste. Começa o isolamento, né? Isolamento social, entra em depressão, e a depressão vai fazer depressão do sistema imunológico. O sistema imunológico não vai responder lá no processo inflamatório que precisa passar para cicatrizar e não vai para frente. Verdade. Não vai para frente. Então, é um peso grande, é difícil ser referência, mas eu falo assim, vale a pena. Que bom. Mas assim, você falou que é difícil e realmente é difícil, porque tratar uma ferida e tratar o paciente é muito complexo, porque cada ser é individual. Sim. E cada lesão tem uma característica completamente diferente da outra, né? E um tratamento é diferente para cada um. Sim. Como é que tu faz para lembrar de todas as coisas? Tudo Tem na um cabeça. jeito, tem um método, porque assim, não é fácil, a gente esquece as coisas, Sim. né? Tá tudo na cabeça. Esses dias a gente estava fazendo uma estratificação de risco de um paciente com diabetes, né? Que a gente aplica, né, um instrumento para verificar se ele já tem perda de sensibilidade ou não. E a enfermeira nova que tava assim, tá, mas como é que tu sabe que tu fez tudo isso aí? Aí o enfermeiro falou, tá tudo dentro da cabeça dele. Fica tranquila que tá na cabeça dele. Eu falei, não, calma, eu vou te trazer instrumento, vou te entregar as folhas, tudo bonitinho, para você poder fazer isso. E é realmente o que você falou assim, ó. Quantas vezes eu estava tratando uma paciente, era uma amputação e estava tudo lindo. Tecido de granulação evoluindo super bem. E num dado momento, parou, a ferida estagnou. E eu parei para rever tudo. Sim. Porque tu revisita, no momento em que você está tratando uma lesão e essa lesão tem uma estagnação ou tem alguma piora, você precisa parar e revisitar tudo que você fez para ver onde que você pecou. Porque ou você pecou ou aconteceu um novo evento que você ainda não viu. E foi o que aconteceu comigo. Estagnou. Falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Uma idosa, 95 anos, uma amputação, vou revisitar. Quando eu fui ver, eu não tinha encaminhado ela para nutricionista. Encaminhei para nutricionista, a nutricionista suplementou, cicatrizou. Ela estava desnutrida. Ai, gente. Por que ela estava desnutrida? Ela sentia algumas dores, a dor inibia a alimentação, ela reduzia o consumo proteico em casa, idosa, né? Já tem ali um risco de sarcopenia, né? Sim. E você pega e... Mas a gente esquece mesmo. Esquece. Por isso que tem que ter uma coisa. Aí foi quando eu tive uma ideia, né? Uma ideia louca, né? Vamos instrumentalizar tudo isso que a gente acredita e que está na literatura e que tem embasamento, que a gente faz no dia a dia, pra gente não esquecer mais, a gente precisa criar um método. Foi quando surgiu o método Comando. Que tá aqui na canequinha, que eu não vou contar pra ninguém agora. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar ali, ó. Método Comando. Método Comando. O que é o método, né? O método são passo a passos simples, passo a passo, que vão te fazer não esquecer das principais coisas que você precisa fazer no tratamento de ferida. Por exemplo, aqui no método Comando, o N, que eu nunca posso esquecer, é a nutrição. Interessante. É a nutrição. É um método mnemônico. É um método mnemônico. Cada letra, ela vai te levar a uma conduta. Para você não esquecer daquela conduta. Como que você faz um tratamento de ferida sem começar pela consulta? C de consulta, legal. C de consulta. E dentro desse método vai estar descrito o que você deve fazer nessa consulta. Interessante. O que você perguntar a esse cliente, o que você vai perguntar para a família, às vezes. Sim. Às vezes o cliente é um paciente acamado, sequelado de um AVE, que não vai te responder, mas a família vai te responder. Ela conhece muito mais ele do que você. Então você vai precisar aplicar, fazer ali uma pesquisa. E nesse método não podia faltar o rastreio nutricional. Verdade. Porque eu aprendi com o meu erro. Né? Exatamente. E para que eu vou deixar o coleguinha passar essa raiva? Daí foi quando teve a ideia de criar um método que eu não posso contar para vocês, né? Porque vai ter que ser depois. Que é aí sim, aí é uma aula só do método, que é bem interessante, é muito legal. Muito bem, interessante. E tá. Disso tudo que tu viveu, que tu
de tudo isso que você passou na sua vida para chegar até onde você está hoje, o que você poderia dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, do lugar que tu tá? Um conselho, não sei se conselho, mas uma dica. O que você poderia falar para isso? Tá, então eu vou falar para 2 públicos, né? Vou falar três públicos. Vou falar pro técnico, pro enfermeiro e pro acadêmico. Primeira coisa, o técnico, né? Técnico, você pode ser um técnico de excelência no tratamento de feridas. Por quê? A legislação, ela tem lá o papel do enfermeiro, do técnico e até do auxiliar também no tratamento de feridas. E uma das coisas que está descrita é que é papel do técnico explicar ao paciente o tratamento que está sendo feito, então, o que ele está fazendo ali, e registrar no prontuário. Como que o técnico vai registrar no prontuário o seguinte? Estou fazendo tratamento de uma lesão. Como que eu vou avisar para a minha enfermeira assim? A enfermeira determinou que a gente vai usar um desbridante, porque tem uma necrose naquele lugar. Ele precisa saber sobre o tipo de tecidos para ele poder dizer assim, enfermeira, ó, antes tinha uma necrose de coagulação, agora já tem tecido de granulação. Vai seguir fazendo com esse desbridante enzimático ou vamos mudar? Sim. Como que ele vai chegar para o paciente falar assim, tá, o que é isso daí que você está aplicando em mim? Ah, isso aqui é o enfermeiro que prescreveu. Pergunta a ele, estou fazendo só o que me mandaram. Isso não é ser um profissional de excelência. E você, técnico, você pode empreender no tratamento de ferida também. Você pode ter o seu serviço secundário tratando ferida associado a uma supervisão de um enfermeiro, em parceria. Sim, parceria. Trabalhar em rede, por exemplo. Cara, às vezes o enfermeiro ele tem uma rede tão grande de pacientes que ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Sim. E ele às vezes precisa de um técnico de excelência para poder estar junto com ele. Acadêmicos de enfermagem. Cara, não esperem se formar para determinar o que vocês vão fazer na sua vida. É o que eu fiz na minha vida, na verdade, né? Eu me preparei para quando eu tiver formado já atuar, porque a legislação permite, ela não fala assim, ó, o enfermeiro especializado estomaterapeuta ou dermatoterapeuta, não, ela fala que o enfermeiro formado com expertise ou experiência no tratamento de ferida pode atuar. Que ótimo, excelente. Entendeu? Ele não precisa estar especializado. Claro, fazer uma pós-graduação, isso vai levar ele além, né? Todo conhecimento é válido, né? Válido, eu acho que é importante. Mas é importante saber também que não é necessário, né? Esperar esse tempo inteiro. Exato. Porque agora tu para e pensa assim, imagina se eu tivesse somente na faculdade, 5 anos e meio, que eu vou concluir agora, esperando terminar para eu decidir a pós-graduação que eu vou começar para fazer mais 1 ano e meio. É verdade. Não, e que tipo de aluno você seria se você chegasse lá cru e diferente daquele que você já trata os seus pacientes, Exatamente. Você já tem um conhecimento, é completamente diferente. O aproveitamento da pós-graduação vai ser muito diferente, né? Então, não esperem. A dica que eu dei é não espere. Faça cursos, participe de congresso, compre livros, leia artigos, que isso ninguém vai tirar de você. E ninguém vai dizer também para você assim, ó, você é técnico, você não pode fazer isso. Você é acadêmico, você não pode fazer isso. Não. Ninguém pode tirar de você o conhecimento que você tem. E para o enfermeiro, né? Aquele enfermeiro que está atuando, eu não vou dizer para ninguém aqui assim, larga seu emprego e venha trabalhar com tratamento de ferida, porque é difícil você entrar no mercado, conquistar o seu público, né? Então, mas, cara, imagina você sendo o destaque, o enfermeiro responsável pelo tratamento de ferida do teu hospital. Sim. Ou do teu ambulatório. Num posto de saúde. O lugar do conhecimento, né? Ser um profissional de excelência. Isso. Né? Sim. Deve ser legal chegar assim e falar, olha, tem um paciente aqui com um pé diabético. Opa, peraí, chama a Patrícia, que a Patrícia sabe fazer. É verdade. Né? Então, se capacite, não é porque você tem 20, 30 anos já de estrada. Cara, o tratamento de ferida é um mundo sem volta, né? A gente mergulha e vai embora e, cara, você vai mudar vidas. Você pode mudar a vida da sua equipe, ensinando a eles que o AGE e o sorinho fisiológico hoje são muito básicos, tem muito mais coisa.
E você também pode ter sua renda extra se você quiser. Sim. Você fazer os teus afazeres lá do teu trabalho e no teu tempo ocioso ali, no teu tempo que você tiver livre, você atuar no tratamento Sim. de ferida. E se você quiser e perceber que é o teu momento, e você largar tudo e se tornar enfermeiro, empreendedor e trabalhar na sua empresa, ótimo também. Então, é possível, né? Eu acho que tá na excelência mesmo, né? Eu lembro de eu ter te falado uma vez que uma frase que eu escutei que eu achei bem interessante, tipo, que a gente, tu não precisa ser um enfermeiro de excelência porque tu precisa ser. Exatamente, você merece. Você merece ser um enfermeiro de excelência. É isso que a enfermagem precisa mudar, né? Falando um pouco da valorização, né? Que está muito em evidência, né? A valorização, o piso, ótimo, tudo bem, isso mesmo precisa sim ter um valor pecuniário, né? Um valor, um incentivo fiscal para que a enfermagem seja valorizada. Mas a sua primeira valorização precisa ser dada por você mesmo. Não tem que esperar o governo me valorizar, o meu chefe me valorizar para eu ser um profissional de excelência, não. É o contrário, as pessoas vão te valorizar porque você se valorizou, porque você é um profissional de excelência e elas vão dizer, cara, ela é um profissional de excelência, ele é um profissional de excelência. É verdade. Né? Nossa, que bate-papo doido, hein? Gostoso, né? Foi bem bom. Gostoso, o tempo voa muito rápido. A gente vai fazer muitos outros, né? Encontros com outras pessoas. Teremos muitas aulas legais também, né? Fica aqui com a gente. Fica com a gente. Se quer ser um profissional de excelência, a gente aqui é o teu lugar. Tá trabalhando para poder ajudar vocês a chegarem no nível de excelência que nós acreditamos que é necessário e é possível, né? Possível. E, cara, compartilha, né? Nas redes sociais. Segue a gente aqui no YouTube, nos ajude a chegar um pouco mais longe, que a gente tem muita coisa para apresentar ainda. Certo? Valeu.